A palavra do Senhor nesta tarde está falando aqui no livro de Lucas, né? Nós lemos Lucas 12, diz assim, ó, Jesus profere a parábola do rico insensato. Aí nós vamos ler aqui alguns versículos para a gente entender o que Deus está falando conosco nesta tarde. Amém. Diz assim, versículo 13, e disse-lhe um da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse, homem, que me impôs a mim por juiz ou repartidor entre vós, e diz, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido uma abundância, e arrasava ele entre si dizendo, o que fareis? Não tenho onde recolher os meus frutos. E diz, farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Amém. Então os irmãos podem se assentar nessa tarde. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que nós ouvimos aqui, né, já seria motivo para a gente sair satisfeito. Amém. Nessa tarde, com as orações, com os louvores, com o testemunho, né? Mas o Senhor ainda tem muito mais para nos entregar. Então a gente tem que estar ligado, né? No trono do céu. Glória a Deus. O culto do céu não é somente o culto do céu, é um culto de libertação. Então a gente tem que ficar ligado no trono do céu, porque por um minuto a gente perde a nossa bênção. Né? E ainda muitas vezes saímos doentes por não ouvir a palavra de Deus. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade não anda em trevas, porque Jesus é a verdade. João 8,36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E aqui a palavra de Deus vai falar no livro de Lucas, para quem não sabe, Lucas, ele não era um dos seguidores de Jesus. A Bíblia fala que Lucas era um médico. Então, assim, quando ele ouvia falar dos milagres, dos benfeitos de Jesus, ele ia escrevendo. E tanto é que ele escreveu o seu próprio livro. E ele foi seguir Jesus depois do que ele ouviu. Então é muito bom a gente ouvir, né? A Bíblia fala que é melhor ouvir do que falar, né? Porque a gente ouvinte, a gente aprende, muito mais que falando. Então Lucas, ele ouvia em cada casa que ele ia, porque os médicos eles iam em aldeias, né? Eles não tinham assim um lugar ainda certo, um escritório como hoje. Então eles iam em aldeias e lá ele ia para medicar alguém, ele ia para fazer a função dele de médico e lá ele ouvia falar. As pessoas que estavam doentes já estavam curadas e ele ficava, mas como assim? Aí eles iam, senta aí que eu vou te contar. Né? Passou um homem por aqui chamado Jesus. O médico vai dizer, mas como? Mas o que eu receitei, eu disse que não tinha cura, né? É um exemplo que eu estou dando. Então, eu disse que você ia tomar esse remédio aqui, como o médico muitas vezes faz com a gente. E o que aconteceu aí, quando ele chegava lá, o povo estava curado. E ele não entendia por quê. Porque aonde Deus passa para fazer. Eu costumo dizer que Deus não passeia, Ele trabalha. É verdade. E aonde a presença de Deus também há milagre. Há retaliação, há inimigo, há levante, mas também há muitas bênçãos. Aleluia. Então a gente tem que ficar ligado no trono do céu para a gente não perder a bênção e a gente receber o que a gente não veio para receber. É verdade. Aí então Lucas ele passava, então ele ia escutando as pessoas testemunhando, preta, de milagre. E a Bíblia vai dizer que Lucas ele se apaixona. Aleluia, ele se apaixona que ele começa também a seguir Jesus, ele escreve o seu próprio livro. Aí então no livro de Lucas vai dizer, olha, que Jesus profere a parábola do rico insensato. E diz-lhe a multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança que ele estava fazendo. Tinha uma herança para receber, né? E ali ele pergunta para aquele mestre, pede para aquele mestre para que ele dê um conselho para que o irmão dele divida aquela herança.
Mas ele lhe disse, homem, quem me impôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então aquele homem pergunta assim, mas moço, quem você acha que eu sou? Você me vê o quê? Um juiz? Ou quem você está me vendo aqui para mim poder ter que ir até seu irmão e pedir para ele repartir a herança? Porque só quem faz isso é, né, a justiça, né? Se você tem algo para receber e não está recebendo, e se alguém não quer repartir com você, chega uma hora que você tem que procurar a justiça. A justiça da terra Deus deixou. Às vezes a gente não quer, porque a gente é crente, a gente tem aquele costume, vamos entregar para Deus. Mas tem coisas que é para nós fazer. Deus só faz o que nós não faz. Mas o que é para nós fazer, ele não vai fazer. Então esse homem aqui, ele vai e pergunta para aquele mestre, para que ele autorize, para que ele aconselhe o irmão para que divida aquela herança. Aleluia. Então ele pergunta, quem você acha que eu sou? Um repartidor? Eu sou um juiz? Aí ele fala, ó, senta aí, escuta que eu tenho para te dizer. Né? Aquele homem que ele diz. E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ele, né, com certeza ele manda aquele homem sentar e fala assim, senta aqui que eu tenho uma experiência, eu tenho algo maior para te falar, além do que você está pedindo aí. Então senta aí. E aquele homem senta e ele fala, ó, guardai da avareza. Não se preocupe, ou seja, com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. E a Bíblia diz que cada dia já tem o seu mal. Então ele está aconselhando aquele homem. E ele vai dizendo, ó, e propôs-lhe uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então ele começa a falar uma parábola. E só quem falava por parábola era Jesus. Jesus muitas vezes ele falava abertamente, outras horas ele falava por parábola. Dizia ele, Jesus dizendo as palavras dele, que tinha pessoas que entendiam a parábola, já outros nem fosse falando abertamente, eles entendiam. E Jesus não queria falar abertamente para todo mundo, para que eles já se preocupassem em procurar a ler a Bíblia. Porque se você entregar tudo de mão beijada para a pessoa, ele não tem dificuldade, ele não vai reconhecer. Então tinha pessoas que Deus chegava, curava, e tinha outras que demoravam um pouco mais. Tinha lugar que Jesus falava, haja, e ouvia, e tinha lugar que ele pegava o barro, ele cuspia no chão, fazia o lodo, e passava no olho do cego, e mandava ele ir no rio ainda lavar. Né? Então, assim, para tudo tem uma explicação. E Jesus, ele fala, olha, eu tenho um caminho, mas ele é estreito. Jesus nunca disse que o caminho para o céu seria largo, mas seria sempre estreito. Então, a Bíblia fala que eles arrozavam entre si, dizendo, que fareis? Não tenho onde recolher meus frutos. Aí eles ficavam um contendendo com o outro e dizendo, então eu vou fazer o quê? Eu vim até você para ver se você podia fazer alguma coisa para mim. Você não pode fazer nada. Muitas vezes nós chegamos diante do médico, do advogado. Nós chegamos diante do advogado e fala dessa forma, olha, está acontecendo isso e isso, e o advogado fala, eu não posso fazer nada. Aí você já começa uma contenda ali com o advogado, oh, você não pode, eu vim até você, você é a última porta, e eu vim e você não pode resolver, o Senhor, né? Que a gente não se trata autoridade de você, a gente trata de Senhor. Aleluia. Então muitas vezes a gente perde a paciência, às vezes também com o médico, né? Quando o médico chega e fala para você, ó, essa doença não tem jeito. É verdade. Ele está fazendo o papel dele. E nós temos que fazer o nosso papel de cristão, usar a nossa autoridade. Ele não tem culpa dele chegar e falar assim, ó, essa doença não tem jeito. É o papel dele, é o trabalho dele, ele aprendeu daquela forma. Nós, Deus deu autoridade diferente para dizer para ele, olha, eu sei que o senhor estudou, eu sei que o senhor está falando certo, mas eu tenho um Deus. Eu vim aqui até o senhor, mas eu vim com fé em Deus que não vai dar nada de ruim nesse exame, essa doença aí. E cabe a nós a ter autoridade, não ele. A autoridade dele é medicar, é fazer os exames. A nossa autoridade é clamar ao Deus que é maior do que o médico. E muitas vezes, em vez da gente ficar clamando, a gente fica contendendo. Então esses homens, eles estavam contendendo. E eles diziam assim, mas eu não tenho aonde pôr meu fruto, eu preciso dessa herdade, eu preciso dessa herança. A terra é muito grande, cada um precisa ter o seu, e eu não tenho aonde eu colocar os meus frutos, então eu preciso. Então eles começavam a discutir. Então disse,
farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Né? Eles estão dizendo. E direi, a minha alma, tens depósito muito bens para muitos anos. Descansa, come e bebe. Então ele está dizendo o quê? Que vai chegar uma hora que ele vai derribar, né, tudo aquilo, os celeiros, derrubar tudo, e vai edificar outros bem maiores, e ele vai poder colocar ali as novidades, ali ele vai poder colocar com abundância ali os seus bens, e ele vai dizer, alma, agora descansa, come, bebe, se acalma, se aquieta. Tem novidades. Vou colocar os meus bens lá no celeiro, agora aquele é maior, eu derrubei tudo, né? E agora fiz um maior e eu vou colocar ali as minhas coisas. Então eu darei a minha alma. Alma, tem depósito muitos bens para com muitos anos. Descansa, come e bebe. Mas aí vem Deus dizendo, tá bom, você tem tudo isso aí. Aqui já é o próprio Deus dizendo, você pode descansar, você tem aonde colocar suas fazendas, você brigou com seu irmão, agora você pegou a sua parte, colocou tudo ali, e agora eu vou te perguntar, Deus dizendo, mas Deus diz, louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado para quem será? Né? Então ele estava preocupado com as partes terrenas, né? As partes físicas, ele estava preocupado com a tua terra, com o seu celeiro, com o seu fruto. Estava esquecendo da sua alma. E aí Deus chamou aquele homem de louco. Nenhum momento aquele homem falou sobre o reino do céu, nem perguntou quem era Deus, quem era aquele homem que estava falando com ele, que estava, aleluia, Deus, chamando ele em particular, aconselhando. Em nenhum momento ele perguntou quem é você, quem é o Senhor, de onde o Senhor vem, por que o Senhor está falando dessa forma. Não, ele só estava preocupado com as coisas terrenas. E a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então ele não estava preocupado com as coisas terrenas, mas sim com as coisas do céu, mas sim com as coisas terrenas. Então Deus chamou ele de louco. Então Deus vem afirmando, dizendo, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É bom trabalhar? É bom. É bom você ter suas coisas, é bom você ter sua comidinha na mesa, é bom. Mas tudo com ordem e decência. O que passa disso é procedência maligna. É verdade. Então Deus está dizendo que é cobiça, né? É cobiça, é coisa maligna, é coisa do inimigo. A gente tem que repreender, tem que mandar embora. Porque não adianta você estar preocupado. Porque a gente está preocupado com muitas coisas, porque você fica ansioso com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã a gente não sabe nem se a gente vai estar nele. Aleluia. Então a gente precisa, como servo de Deus, se preocupar, aleluia, em fazer a vontade do Senhor. Se tem alguma coisa que a gente precisa melhorar, melhora. Se tem uma condição para você fazer algo enquanto você está trabalhando para Deus, faça. É verdade. Tem coisas que dá para você fazer, faz. Tem coisas que não dá, então entrega na mão de Deus. A minha casa, eu tenho 17 anos que eu sirvo a Deus, que eu fui 17 anos lá na igreja. Eu sempre morei em casa que não tem porta, que não tem chave. Quando tem chave, não tem porta. Quando tem porta, não tem chave. Eu vim colocar uma porta com a chave na minha casa há pouco tempo. Deus sempre guardou. Nunca pedi ele para ser vigia, mas sempre pedi ele para ser o guardador da minha casa. É verdade. No dia que eu passei a servir ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero o Senhor como visita, eu quero o Senhor como morador. Então tudo que está ali dentro da minha casa é meu, mas primeiramente ele é de Deus. Se alguma coisa tem dado errado, se alguma coisa tem fugido do meu controle, mas nunca fugiu do controle dele. Se alguma coisa ele permitiu tirar de mim, Aleluia. foi a vontade dele. É porque não ia fazer bem para mim, então ele tirou. Ainda que muitas vezes está doendo ainda, mas ele sabe o que faz. Então ele chamou aquele homem de louco, dizendo, louco, você não sabe o que você está falando, você está preocupado com fazenda, com riqueza, com seus frutos, onde você vai colocar seus frutos, onde você vai colocar seus mantimentos, você não sabe nem se amanhã você está vivo. Aí então Deus chamou aquele homem de louco e nós, muitas vezes também, nós estamos fazendo papel de louco. E olha que nós temos entendimento da palavra. E nós estamos pior do que os ímpios.
Nós estamos pior do que os ímpios, por quê? Porque se a nossa casa tem chave, então tranca a casa e carrega a chave. Se nós temos alguma coisa dentro da casa que não dá para você ficar ali dentro, pega um quarto e separa e tranca, bota a chave no bolso. Porque assim a gente fica despreocupado, às vezes a gente dorme, a casa está aberta. Eu falo por mim, tem chave, tem porta, mas eu não conseguia fechar minha casa, não deixava minha casa fechada. Chegou uma hora que eu falei, Senhor, não posso fazer nada, eu levanto 10 vezes na noite, fora os outros que vai lá e fecha, aí vai lá e abre. Chegou uma hora que eu falei, Senhor, tá nas suas mãos. Quando eu levantava de manhã, a porta tá lá, ó, aberta. E não tá faltando nada. Por quê? Porque Deus guarda, mas nós precisamos ter confiança. A Bíblia diz que nós, aleluia, Jesus, somos como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece. Eu já viajei daqui, nós já ficamos 2 dias, 3 dias fora. E eu chegar, minhas coisinhas estão ali no mesmo lugar. Se tem alguma coisa tirada, dentro de casa mesmo está tirando. E um dia vai prestar conta. Porque é conhecedor da palavra. Um dia vai prestar conta, não é para mim, é para Deus. Eu jogo praga, não. Eu oro a Deus, eu reclamo, eu falo na palavra. Fora da palavra, ninguém vê eu abrindo a boca, chamando um de demoniado, disso, daquilo. Agora, dentro da palavra, eu falo mesmo, porque Deus me dá autoridade, dá para qualquer um de nós. Então, se nós fizermos alguma coisa que não está na palavra, nós estamos como esse homem, estamos loucos. E o pior é que nós conhecemos a palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente fica preocupado com o dia de amanhã, com daqui mais tarde, o que eu vou comer mais tarde, o que eu vou fazer para amanhã, e o dia de amanhã pertence a Deus. É verdade. Aleluia. O dia de amanhã pertence a Deus. E Deus sabe a hora que a gente come e a hora que a gente jejua. Tem dia que você não tem tempo para jejuar. Pois Deus deixa faltar. Para ver se nós lembramos que nós precisamos dele. Que nós temos que fortalecer o nosso espírito. Que Deus, ele faz o crente jejuar, mesmo sem ele querer. Ele faz. Ele fecha as portas, tudo. E quando você mesmo está sem esperar, as portas abrem. Porque ele está dizendo, ó, você precisa de um alimento espiritual. Você não está lembrando, mas você precisa estar forte espiritualmente. Porque quando a gente está pensando no amanhã, Deus já está vendo o nosso futuro. Pode ligar, Pedro. E ele sabe o que vai acontecer no nosso futuro. Então nós precisamos